Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV e começando com uma vitória importante do time sub-20 do Cruzeiro, time que está bem desfalcado, muitos jogadores aí, seleção sub-20, alguns contundidos. Batistella ainda teve uma indisposição e saiu logo no começo do primeiro tempo, mas o Cruzeiro derrotou o Atlético de virada por 2-1. Esse jogo na Toca da Raposa 1 e o Cruzeiro chegando a 7 pontos em 3 partidas neste momento e assumindo a primeira colocação na liderança do octogonal. E o octogonal, os 2 primeiros vão disputar a Copa do Brasil. Quem somar mais pontos é o campeão. São 7 jogos, né, nesta fase. E aí o Cruzeiro, com essa vitória, é importante porque era um confronto direto. Os 2 times estavam com 4 pontos. O Atlético saiu na frente e o Cruzeiro virou com um gol do Fernando, aquele mesmo que estava emprestado aí ao Maringá. Voltou e está jogando no Sub-20. E um bonito gol do Ryan Leles. O Cruzeiro fez 2-1, então, de virada na Toca da Raposa 1 pelo Campeonato Brasileiro pelo Campeonato Mineiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino, hein? Jogo com um grande público neste domingo, às 10h30, no Independência. O Cruzeiro atualizou o último balanço, mais de 17 mil torcedores garantidos. Tem venda de ingresso ainda para quem quiser, hein? ingresso.cruzeiro.com.br. O torcedor pode acompanhar este primeiro duelo e aí o Cruzeiro tendo esta grande marca da sua torcida no jogo diante da equipe do Corinthians. Bora lá pro Independência, é o compromisso da manhã deste domingo. A bola rola às 10h30. No masculino, o sábado foi de folga na Toca da Raposa 2, mas de plantão médico. Isso porque, mesmo na folga, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge estiveram fazendo tratamento na Toca da Raposa 2, cada um com a sua particularidade. O Wanderson, muito bem, depois da pancada no joelho. A expectativa é de que no mais tardar até segunda-feira, o Wanderson possa já treinar com o grupo, treinar com bola, depois de passar aí os últimos dias fazendo um trabalho de fortalecimento, de recuperação. O Matheus Pereira tratou ontem, tratou hoje também, e o Cruzeiro vai atualizar o quadro do atleta na reapresentação neste domingo, e aí o caso que requer maior cuidado, claro, por se tratar de uma lesão muscular, que é o do centroavante Caio Jorge, que tratou ontem, tratamento hoje, e é tratamento intensivo até o dia do jogo, a quinta-feira, quando o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão, quinta-feira, às 7h30 da noite. Aliás, a gente vem aí com uma programação mais do que especial, hein? Vamos ter estúdio móvel KTO, nossa transmissão vai começar bem cedo para trazer todos os detalhes deste grande clássico que o Cruzeiro vai buscar aí a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então o time volta a treinar neste domingo e aí vamos aguardar mais detalhes sobre essa questão médica dos 3 atletas. Claro que o Cruzeiro trabalha, o Wanderson e o Matheus Pereira aí são situações menos difíceis para um aproveitamento na quinta, e o Caio Jorge aí vai depender do tratamento intensivo feito pelo Cruzeiro, mas claro, o clube quer contar com os 3 atletas na partida decisiva, porque vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí
os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras, inclusive, maiores do que as atuais. No Brasil, ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos. Mas, levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ô Rubens Júnior, segui falando do Cruzeiro, falando do profissional feminino, agora o profissional masculino, que segue atualizando informações na preparação para o Super Clássico da próxima quinta-feira. Boa noite, Rubens. Boa noite a você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h43. O sábado de plantão, departamento médico, inclusive o setor ofensivo, né? Tendo o Wanderson, que já não participou da atividade da quarta, na quinta, na sexta, também hoje trabalhos internos e todo o foco voltado para o Caio Jorge, cortado da seleção do Brasil. O Cruzeiro fez a reavaliação no atleta e preocupa sim, Cirilo, para a próxima semana, lembrando, uma lesão muscular na coxa. Ele será preservado das atividades não só de amanhã, mas também da segunda-feira. E um detalhe, Matheus Pereira, existia a possibilidade dele trabalhar em campo também hoje na toca, com dores na panturrilha. E, inclusive, ficou também fazendo trabalhos no departamento médico do Cruzeiro. Portanto, Cirilo, a bruxa está solta, o Cruzeiro com um sinal de alerta ligado. Seguimos de plantão, até porque o Cruzeiro existia uma possibilidade, um otimismo com relação ao Matheus, o que vai tendo uma certa dificuldade na sua evolução. E teremos um domingo de reapresentação, sinal eletrônico marcando 6h45. Hoje foi folga para os demais jogadores e tivemos o Wanderson, Caio e Matheus no departamento médico. Ô Panzi, é uma enorme vantagem conquistada pelo Cruzeiro, venceu fora de casa, né, na casa do adversário, e por 2 gols de diferença, joga em casa na quinta-feira com o seu torcedor marcando presença em campo. Do outro lado, o adversário que está mudando o trabalho, tentando gerar aí um fato novo. O Cruzeiro tem a estrutura dele e acredito que o modo de jogar não muda. Com essa situação aí na preparação, o sistema funcionando tão bem como funciona, dá tranquilidade ao Leonardo Jardim para não forçar nada nessa semana, Edu? A boa notícia é essa, que independentemente de quem tiver disponível ou não, o Cruzeiro tem sua maneira de jogar, há um entendimento de todo o elenco, de como é essa maneira, de como funciona a engrenagem, e as peças vão sendo colocadas. O Rubens trouxe 3 peças titulares, fundamentais, principalmente no setor ofensivo. A gente está falando de um setor que tem 4 atletas e de 3 ausências, né? Só o Christian disponível ali do meio para frente do Cruzeiro. É claro que os laterais atacam, os volantes chegam também numa fase ofensiva, mas a gente está falando dos jogadores de lado, do meia e do centroavante, do artilheiro do campeonato, do melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Óbvio que faz diferença, é claro que vai fazer diferença, mas na maneira da equipe jogar, não vai. Você vai ter diferentes características de atleta para atleta. De um Matheus Pereira para um Eduardo, de um Caio Jorge para um Gabriel Barbosa, de um Wanderson para um Sinisterra. Mudam-se as características, mas o Cruzeiro tem a sua maneira de jogar. O copo meio cheio é que há uma vantagem enorme, um 2-0. Você perdeu gente da linha de frente. Na teoria e na prática também, né? O Cruzeiro não precisa fazer gol para se classificar. Basta o Cruzeiro um empate. Pode até perder por 1 gol de diferença que vai à semifinal da Copa do Brasil. Mas ninguém quer isso, né? O torcedor do Cruzeiro está indo ao Mineirão na quinta-feira, 60 mil pessoas, para verem mais uma grande atuação e mais uma vitória
da equipe no Clássico. E é óbvio que preocupa demais essas possíveis ausências de Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson. Tem um negócio que acontece de vez em quando um time está dando muito certo de maneira acima do esperado previamente, que é aquela análise assim, por outro lado, os adversários já conhecem bem o jeito de jogar e vão se adaptando, tem aquela história. O Cruzeiro passou aí por 2 derrotas mais impactantes no Brasileiro contra times numa faixa diferente, Ceará e Santos, mas via de regra o Cruzeiro segue empolgando, né? Segue cumprindo à risca o que se imagina dele no Campeonato Brasileiro. Com esse fato novo do lado do Atlético, muda alguma coisa do lado do Cruzeiro ou é exatamente a mesma coisa desde que o Brasileiro começou, Edu? Eu acho que o Cruzeiro não vai mudar seu jeito. Agora, não é a melhor notícia, né? O Cruzeiro ter pela frente o Atlético na quinta-feira, sendo o primeiro jogo do Atlético do Sampaoli. É um grande ponto de interrogação. O que deve estar fazendo a comissão técnica do Leonardo Jardim? Estudando o jeito de jogar do Sampaoli. As últimas equipes, as últimas atuações, como as equipes do Sampaoli se comportam num jogo que precisa de vencer, num jogo em que joga fora de casa e às vezes vai jogar com uma linha um pouco mais baixa. Deve estar fazendo uma análise de 2, 3 maneiras diferentes das equipes do Sampaoli jogar. E durante o jogo vai organizando, vai passando informações ali da beira do gramado para os atletas. Agora, a forma do Cruzeiro jogar, essa aí não há a necessidade de se mexer, de se alterar, mesmo com possíveis ausências de jogadores para quinta-feira. Liga Cirilo, tem Sinisterra, Marquinhos, Eduardo, Kenji, Matheus Henrique, Gabigol. Fato é que o técnico Leonardo Jardim está bem otimista com relação à recuperação dos jogadores. Por isso, ele não trabalha com o plano B. Por isso, hoje, a folga foi para os demais jogadores, a reapresentação neste domingo na Toca da Raposa. E vamos aguardar, é o que vem fazendo o Jardim. Como eu disse, Matheus Pereira não preocupa tanto, o Caio Jorge já tem um cuidado especial e o Wanderson, a parte física conta muito, ele ficou de fora do trabalho de toda a semana, mas essas são as opções para o técnico do Cruzeiro. São opções, já muitas delas inseridas nesse sistema. Ô Edu, você consideraria o Sinisterra para titularidade no Clássico, caso o Wanderson, por exemplo, esteja fora, ou melhor colocar no time alguém que já está aí no projeto há mais tempo? Eu consideraria, mas eu não sei como é que está fisicamente o Sinisterra. A possibilidade do Sinisterra seria a alteração mais óbvia? Talvez. Por ser o jogador da função, jogar do lado esquerdo, mas o que pode fazer o Jardim? Edu, ele trabalhou com Marquinhos e com Eduardo. Exato. Eu ia exatamente no Marquinhos, que é um cara que fisicamente já está mais adaptado. Trabalhou com o Eduardo por aquele lado, numa possível ausência do Matheus Pereira. Você pode ter o Eduardo jogando ou pela direita, levando o Christian para a esquerda, ou pela esquerda. Aí você mexeria uma vez só, ao invés de tirar o Christian da posição em que ele tá indo muito bem. Não dá para mexer muito no Christian, né, cara? Porque quando você tira... Você perdeu o Wanderson, vamos lá. Aí você põe o Christian na esquerda e põe alguém na direita, você mexeu duas vezes. Né? E o Christian tá jogando muito bem, é um pilar daquele setor. Isso é a ideia do Simões. Mas não há necessidade. E a presença do Christian, não sei se vocês já notaram isso, como o lateral direito do Cruzeiro cresce quando o Christian está em campo, né? Geralmente, quando há uma ausência do Christian, o lateral ele sente um pouco mais, e aí é mudança de característica mesmo, porque o Christian é um cara que entrega muito na recomposição por aquele lado direito. Então, na cabeça do Jardim, Cirilo, ele vai esperar pelos jogadores titulares e eu entendo que ele vai mexer o menos possível. Aí, as opções de Gabigol, de Eduardo e do próprio Marquinhos. Olho na seleção, né, Rubem Júnior? Para ver quanto ao Fabrício Bruno também, né? Esse aí não tem mistério. Tendo minutos lá na seleção, uma experiência muito importante para ele, se isso acontecer na próxima terça-feira, mas pega o avião, volta e joga o Clássico, que é fundamental, né, Rubens? Pelo menos é o que espera o Cruzeiro, próprio também Fabrício Bruno, participar do jogo da terça-feira. E, inclusive, o Cruzeiro fazendo toda a logística, né, para o retorno, para a volta, para o descanso, para o trabalho, o foco voltado mesmo para o Clássico. A gente trouxe a informação sobre algumas alternativas do técnico Leonardo Jardim, que vem sendo otimista e, mesmo tendo plano B, ele aguarda pelos jogadores
E aquela semana, né, Cirilo, de muita bola parada, de trabalho tático, nada de coletivo, nada de forçar os jogadores. O sábado é de folga, de descanso e vamos aguardar amanhã a reapresentação. A Itatiaia segue apurando todos os detalhes e o foco todo ele voltado para o Caio Jorge, que preocupa mais que o Matheus. Com absoluta certeza. Caio Jorge, que é o principal jogador da temporada do futebol brasileiro. Vejamos aí os próximos dias as notícias relacionadas a isso. O Rubem Júnior segue acompanhando e trazendo detalhes para você. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.